Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton, eu sou aluno da USP também, agora no doutorado, mas eu me formei aí nos anos 90, ah, no curso de Linguística na época. E depois disso eu fui estudar chinês na China por um ano. Bom, eu tive a experiência de ser estudante na China por um ano, e mais recentemente eu morei lá 6 anos, ali por volta da época das Olimpíadas em Pequim, trabalhando com tradução e revisão de tradução, mas no caso tradução jornalística, né? Eu trabalhava na Rádio China e depois na agência Xinhua, e ambas têm serviço em português. Então, meu contato com a China vem desde então, né? Acho que a minha primeira aula de chinês foi 30 anos atrás, e desde então eu continuo estudando e parando, estudando e parando, por aí vai. Então hoje a gente vai falar de Mo Yan, esse autor que eu tive a oportunidade de traduzir algum tempo atrás, e que foi classificado como um autor que tem realismo alucinatório, história e contemporaneidade, mas vamos ver, isso a gente vê daqui a pouco. Como vocês sabem, Mo Yan ganhou o Nobel de Literatura em 2012, numa premiação que foi bem polêmica na época. Disseram que tinha motivação política, que tinha sido um prêmio só para agradar a China. Por que um autor que é ex-militar, que é afiliado ao partido, vai ser escolhido como prêmio Nobel? Mas o comitê do Nobel, né, a Academia Sueca, por outro lado, diziam que Mo Yan mescla fantasia e realidade, né, que ele lembra Faulkner e Garcia Marques, e tudo isso sem perder o vínculo dele com a tradição chinesa. E eles observaram ainda que, apesar de sua crítica social, ele é considerado um dos grandes nomes da literatura na China moderna. No diploma do Nobel, que vocês veem aí, a justificativa escrita lá embaixo diz que Mo Yan, com realismo alucinatório, funde contos populares, história e contemporaneidade. Essa tradução em português vem da versão em inglês, né? Porque o original sueco, em vez de realismo alucinatório, usa uma expressão que, traduzida, eu não sei sueco, mas estou confiando no dicionário, traduzida literalmente, significa nitidez alucinatória. Então, mais tarde, a gente conversa o que seria esse realismo alucinatório ou essa nitidez alucinatória em Mo Yan. Por outro lado, também, o pessoal da Academia Sueca ainda diz que Mo Yan destrói os cartazes de propaganda, que ele retira o indivíduo da massa humana anônima e, usando o ridículo e o sarcasmo, ele ataca a história e seus falseamentos, a privação e a hipocrisia política. E ainda continua, de forma irreverente e com mal disfarçado deleite, ele desnuda os aspectos mais sombrios da existência humana, encontrando quase inadvertidamente imagens de forte peso simbólico. Mas quem é esse autor, né? Mo Yan é esse senhorzinho simpático que vocês estão vendo na foto. Mo Yan é pseudônimo de Quang Moye, que é um escritor, nascido em 55, natural de Shantung, no norte da China. E ele é autor de vários romances de sucesso. Eu coloquei aqui meia dúzia dos romances mais conhecidos. Todos eles foram traduzidos para o inglês pelo mesmo tradutor, o americano Howard Goldblatt. E 2 destes que eu citei aqui saíram em português. Peito Grande e Ancas Largas saiu em Portugal a partir da tradução inglesa. E As Rãs saiu aqui no Brasil com tradução minha, acho que em 2015. Aí, o Sorgo Vermelho, de 86, foi o romance que lançou o nome dele ao estrelato, né? Depois que foi adaptado para o cinema por Zhang Yimou. E
No caso desse Peito Grande e Ancas Largas, a Academia Sueca considera que é o romance mais notável dele. E é um romance também que deu problemas para ele. Foi muito criticado na China na época da publicação, porque consideraram que ele tem uma imagem negativa dos soldados comunistas, né? Os soldados do Kuomintang nesse livro parece que são mais gente boa do que os comunistas. E aqui esse Jiu Guo, The Republic of Wine, ele conta que escreveu logo depois daquele episódio da Praça Tiananmen, em 89, e fala nesse... Ele faz uma metáfora do que ele considera a decadência moral da China, e então essa metáfora é com episódios de canibalismo. É um livro bem forte esse, A República do Vinho. Mas, enfim, vamos falar um pouco do pseudônimo dele. Ele mesmo conta que na infância ele era uma criança muito tagarela e não era muito benquisto na aldeia. Então, na época, aqui eu copiei uma parte do relato dele. Ele dizia que os pais pediam para ele ficar quieto, para ele não sair falando tudo o que pensa, porque isso, na época, era arrumar encrenca na certa. E depois que ele começou a escrever, né, depois de adulto, ele lembrando desse conselho dos pais, adotou esse pseudônimo, Moyen, quer dizer exatamente não fale. Isso me lembrou esse período da história soviética também, até tem esse cartaz aqui do lado, e quer dizer não fale à toa, né, em russo, né, que você não fique falando das coisas do país, né, porque o inimigo pode estar ouvindo. Em várias entrevistas, Moyen ele cita duas influências principais, além da literatura chinesa, duas influências estrangeiras principais na escrita dele, que foram Garcia Marques e Faulkner. Com esses dois, ele teve aquela ideia de usar a terra natal dele na literatura. Mas vale lembrar que o Moyen ele foi expulso da escola aos 12 anos, logo no início da Revolução Cultural, por alguma coisa que ele escreveu na parede e usaram como desculpa para expulsá-lo da escola, apesar dele ser um bom aluno de língua chinesa e redação. E desde então, desde esse momento em que ele é expulso da escola aos 12 anos até os 29 anos, ele não tem uma formação, uma educação formal. Toda a formação dele nesse período é autodidata. Aos 29 anos, ele entra na Escola de Artes do Exército, no Departamento de Literatura, e aí, então, ele vai começar a ler autores estrangeiros em tradução, como Faulkner, o Joyce, o Garcia Marques, o Yukio Mishima, o Kenzaburo Oe e outros. Antes disso, todo o material que ele recolhe ou é de leituras da biblioteca do tio-avô, que era um acupunturista, né? E tinha muitos livros clássicos na biblioteca ainda. E insistia que o Moyen, então adolescente, lesse aquilo para se educar na língua clássica. Além disso, ele conta que ele sentava para ouvir as histórias da aldeia, né? As histórias dos mais velhos, as histórias dos parentes dele. E tudo isso, no final, acabou se tornando um material de literatura dele. E aí, a gente precisa falar de Cao Tumpei. O Cao Tumpei Xian é o nome que ele dá à terra natal dele.
que fica na província de Shantung, como eu disse, né, é um distrito da cidade de Weifang, que fica ali, acho, mais ou menos 100 quilômetros de Qingdao, mas para o interior. E, bom, Caomi Tongpei é recorrente em várias obras dele. A tradução literal seria Aldeia Nordeste de Caomi. Mas é muito comprida essa tradução, né? Eu acho que hoje eu usaria somente Caomi Tongpei como topônimo. E foi ali, então, como ele conhecia profundamente as histórias, as personagens desse lugar, ele resolveu usar essa terra natal dele como cenário da maioria das obras. Me parece que na época não tinha esse nome a cidade, tinha outro nome a aldeia, né? E mais recentemente, depois da premiação dele, as autoridades locais acharam que seria uma boa ideia oficializar o nome da ficção e criar ali um parque temático de Moyenne, onde tem a casa dele, tem uma aldeia cenográfica para você visitar o cenário de Sorgo Vermelho e essas coisas de parque temático. As obras que eu traduzi dele foram essas 3 que estão na tela. Mudança, que na verdade é uma novela curta, né, ou é um conto longo, saiu como um livrinho de bolso, bem no ano do Nobel, ou um ano depois do Nobel. E tem o romance As Rãs, que foi um projeto mais extenso, que saiu pela Companhia das Letras em 2015, e ainda tem um inédito, que é um conto dele, que eu traduzi para o Instituto Cultural de Macau, e esse não tem previsão de publicação. Eu confesso que eu tive muita dificuldade no processo de tradução, por vários motivos. Primeiro, por causa das referências dele, né? As referências políticas, literárias, regionais, e todas essas vozes que falam por trás desse narrador, e que a gente não compartilha, né? Porque, enfim, a gente cresceu do outro lado do mundo, a gente cresceu numa realidade muito diferente da dele, então certamente a gente não está captando tudo que ele está querendo dizer. Outra dificuldade que eu tive, além, claro, do vocabulário super rico que ele adora usar Chang e outras coisas. Outra dificuldade que eu tive foi a prosa torrencial dele, que ele escreve parágrafos inteiros com pouca pontuação, as frases todas misturadas, sem conectivos lógicos, e ele passa de uma ideia para outra, de um detalhe para outra. Aquela prosa de pontas soltas, né? Quando ele pensa num detalhe, ele escreve aquele detalhe, mesmo que aquilo não tenha nenhuma recorrência ou não vá ser usado depois. Mas o principal, assim, a maior crítica que eu faço à minha própria tradução é que eu nunca consegui reproduzir a meu contento, a voz ou a dicção dele. Aquela dicção que às vezes é muito crua, mas não é agressiva. E aquele tipo de humor, como eu vou dizer isso? É difícil até descrever. Ele tem um humor irônico que é muito difícil de colocar em português. Também pela concisão da língua chinesa, né? E pelo ritmo mesmo dele. Esse é um trechinho que eu copiei desse conto que está inédito. E a gente vê que, na tradução do chinês para o português, muitas vezes a gente tem a dificuldade de você não soar nem muito agressivo, nem muito infantil, e tão natural quanto em chinês. Deu um trabalho. Mas aqui nesse trecho vocês veem um pouco
vocês veem um pouco da ironia dele, né? Eu vou me permitir ler esse trecho para vocês ouvirem, caso vocês não consigam ler a tela. Faz muito tempo que direitista, e deixo de usar aspas daqui em diante, na minha terra é sinônimo de pessoa capacitada. Sempre achamos que em qualquer dificuldade bastava procurar um direitista e tudo se resolveria perfeitamente. Seu boi não pasta mais? Procure um direitista. A galinha não bota ovos? Ache um direitista. Sua mulher não consegue engravidar? Fale com um direitista. A principal razão dessa nossa crença eram os mais de 400 direitistas reunidos na granja de Alham, a 1,5 km da nossa aldeia. Praticamente cada um deles tinha lá o seu talento especial. Mas a obra mais extensa que eu traduzi deles foi As Rãs. E eu levei mais ou menos 1 ano e meio de dedicação exclusiva, traduzindo, trabalhando o dia inteiro só para isso. E resultou nesse livro de 400 páginas. Entreguei porque existia uma coisa chamada prazo que eu tinha que entregar, porque quando eu entreguei eu ainda não estava totalmente satisfeito com a tradução. Mas na capa que saiu, vocês veem na contracapa, aliás, eles colocaram essa observação, o que eles chamam de realismo alucinado de Moyan, em retradução daquele realismo alucinatório, que muita gente confundiu com aquele realismo mágico do Garcia Marques e pegou o livro para ler esperando ver aquilo, mas não é exatamente aquilo, né? Não é aquela... Moyan é surreal às vezes, né? Mas ele produz uma coisa assim que é uma alucinação, como diziam isso, é uma alucinação muito nítida. Você perde, ele perde a fronteira do que é sonho, do que é o onírico e o que é a realidade, né? Nas obras dele. Então tem esses episódios em que de repente a pessoa está alucinando, a pessoa pode estar vendo dois caminhões transando ou pode estar vendo, enfim. Eu copiei aqui um trecho de As Rãs em que tem um episódio desses. É um trecho um pouquinho mais longo, né? É um trecho em que a tia dele, que é a personagem principal do personagem principal do romance, ela participa de um jantar e ela sai meio bêbada do jantar, voltando para casa a pé. E então ela começa a ter uma alucinação, estou dando spoiler já, com as rãs ali do brejo por onde ela está passando. Ela queria correr, mas não conseguia mexer as pernas. A lama, como um chiclete cuspido, fazia a sola do seu sapato grudar no chão. Ela precisava de toda a sua força para levantar um pé. Fios prateados prendiam o sapato ao chão. Cortava esses fios, mas a cada passo iam surgindo novos fios. Abandonou o sapato e seguiu descalça pelo caminho lameado, mas os pés descalços sentiam ainda mais a aderência da lama. Aqueles fios prateados pareciam ter ventosas que agarravam seu pé, querendo separar a pele da carne. Saiu correndo sem saber por que a aderência do chão desaparecera de repente. Enquanto corria, chacoalhava-se com as duas mãos, tentava arrancar as rãs do seu corpo. E cada vez que agarrava uma rã, gritava e jogava-a para longe com força. Quando tentou tirar as duas rãs penduradas nos lóbulos, quase arrancou as duas orelhas junto. Os bichos chupavam seus lóbulos com a firmeza de dois bebês famintos no peito da mãe. Essa é a cena da alucinação aqui, na verdade, é mais longa. Eu cortei um trecho grande aqui no meio, em que ela descreve as cores das rãs, o tipo de... Ele descreve, né? Olha só, o tipo de choro, de coachar das rãs, que lembrava o choro dos bebês abortados.
e realmente é bem surreal a leitura. Foi uma Esse livro teve trechos, assim, bem impactantes de traduzir, né, o trecho de um julgamento durante a Revolução Cultural, o trecho de uma da perseguição de uma mulher grávida no Rio para fazer um aborto forçado, né, e outros como esses trechos delirantes, né, também consumiu bastante tempo. Mas agora, depois dessa pequena introdução, eu queria ouvir de vocês as suas perguntas e as suas considerações, e estamos aqui para responder.